Pessoal, tudo bem? Pessoal de casa que está nos acompanhando, grande abraço para você. A gente vai trabalhar alguns pontos importantes para o teu concurso do INSS e a gente vai ver hoje, começando por tipos de segurados. E antes de começar, especificamente tratando cada um deles, eu quero só relembrar para aonde ele se localiza para que você possa encontrá-lo no teu material, nos teus links que você vai fazer, né, de memória e tudo mais. Lembre-se que nós temos o regime geral de previdência social. Este regime geral, ele tem beneficiários. Estes beneficiários, eles são beneficiários que são segurados e beneficiários que eles são dependentes. Desses segurados aqui, tem segurados obrigatórios e tem segurado que ele é chamado de segurado facultativo. Desses segurados, que são segurados obrigatórios, há um desdobramento quanto a ele. Segurado obrigatório em que ele é um empregado, segurado obrigatório empregado doméstico, segurado obrigatório em que ele é um trabalhador avulso, em que ele é um contribuinte individual e tem também o segurado especial, em que são todos eles. Você vai perceber que nós vamos começar a trabalhar aqui, tipos de segurados, vamos ver os obrigatórios e facultativos, e você vai perceber, por exemplo, que o segurado obrigatório empregado, ele se desdobra nos quantos. E contribuinte individual se desdobra nos quantos. Então não é uma coisinha fechadinha. Então a gente vai fazer os esqueminhas para você poder responder com tranquilidade. Então a gente começa aqui, colocando como título tipos de segurados, em que vai ser segurados obrigatórios, a gente começa por eles, e depois a gente começa a trabalhar o segurado facultativo, que é muito simples. Então está lá, coloca assim, tipos de segurados, a gente começa pelos segurados em que eles são obrigatórios, e a gente trabalha segurado obrigatório número 1, em que é o empregado. Segurado obrigatório empregado número 1. A gente começa desdobrando ele daí. Letra A. Segurado obrigatório, letra A. Aqui começa em relação àquela parte bem básica, em que você sabe que é um segurado obrigatório em que ele é empregado. O mesmo enquadramento em que tem dentro do direito do trabalho. Pode ser considerado um segurado empregado em que ele desenvolve a sua atividade tanto na área urbana quanto na área rural. Tanto na área urbana quanto na área rural. Vai ser considerado um empregado para fins previdenciários. E cuide detalhe, tudo que a gente for falar aqui, sempre faça o link. A gente está aqui dentro. Então eu estou falando segurado obrigatório. Se eu estou aqui dentro, e antes eu fiz o esquema para você, eu estou falando do regime geral de previdência social, que estes contribuem dentro do regime geral, que esses são segurados obrigatórios. Porque quando a gente vai tratando, daí alguns alunos vão se perdendo, professor, mas contribui aonde? Não, o que nós vamos tratar aqui contribui dentro do regime geral, sempre lá dentro. Então, dentro do regime geral, o empregado, aquele que desenvolve uma atividade urbana, aquele que desenvolve uma atividade rural, ou seja, no meio rural. Eu não estou falando aqui do segurado especial. Estou falando de um trabalhador urbano, de um trabalhador rural, em que é um empregado rural. Não estou falando do segurado especial, que ele tem uma outra classificação. Então, é um trabalhador urbano ou um trabalhador rural, em que este camarada trabalha para uma empresa. O trabalhador urbano desenvolve uma atividade urbana, uma atividade rural, que trabalha para uma empresa, em que ele desenvolve a sua atividade com onerosidade. Onerosidade significa que pagam ele para trabalhar. Porque se não tem a onerosidade, significa que ele é um voluntário. Ele vai na empresa, ele cumpre horário, ele está lá, mas não pagam ele. Não há pagamento, né? Ele vai lá gratuitamente.
Se não tem a onerosidade por parte da empresa, ele deixa de ser um empregado para fins previdenciários, ele passa a se enquadrar como um voluntário. Ele trabalha também, mas não tem esse enquadramento. Trabalhador urbano ou trabalhador rural trabalha para uma determinada empresa em que o trabalho desenvolvido é um trabalho com onerosidade, um trabalho subordinado, desenvolvido com subordinação, ou seja, ele cumpre ordens. Ele trabalha, ele cumpre ordem, ele cumpre horário, vai lá, tudo mais dentro da empresa. Trabalha dentro de uma empresa com onerosidade, um trabalho com subordinação. É um trabalho não eventual. Não eventualidade significa que ele trabalha todos os dias. Ele vai lá trabalhar na empresa, cumpre o horário, a carga horária dele é 44 horas semanais. Ele faz 8 horas durante a semana, ele trabalha mais 4 horas no sábado, ou seja, ele vai trabalhar. Trabalho não eventual. Esse trabalho desenvolvido aqui também dá para acrescentar aqui dentro, em que esse trabalho desenvolvido, urbano ou rural, ele pode ser, ou melhor, ele é um trabalho desenvolvido com pessoalidade. Pessoalidade significa que ele tem que ir trabalhar. Ele foi contratado. Não pode mandar o cunhado trabalhar. Não dá mandar a sogra no lugar. Acordou no dia, não vou trabalhar hoje, vou mandar uma outra pessoa. Não, tem que ser esta pessoa aqui que foi contratada. Então, vai trabalhar para uma empresa, o trabalho é oneroso, um trabalho feito com subordinação, não eventual todos os dias, um trabalho desenvolvido com pessoalidade. Aqui na onerosidade, só coloca do ladinho aqui, que é a remuneração, né? Recebe a remuneração. E coloca ao final lá, aqui dentro também, o camarada em que ele é o diretor. Esse diretor é empregado, o diretor que tem a sua vinculação. Deixa eu colocar aqui. Um diretor empregado. Por que eu coloco um diretor empregado aqui dentro? Porque depois nós vamos trabalhar e você vai ver que vai ter um outro diretor em que ele é sócio, em que ele é um contribuinte individual. Então na prova, se aparecer para você diretor empregado, um diretor regrado pela CLT, um diretor com vínculo de emprego, por favor, ele é enquadrado como empregado. Porque ele pode ser um diretor em que ele está dentro do contrato social, em que ele daí vai ser um contribuinte individual. Ele tem um outro enquadramento. Só para você fazer essa distinção. Então a gente coloca. Isto aqui que nós vamos trabalhar está dentro do artigo 11, tá? Da Lei 8.213 de 91. Está lá o seu enquadramento. Então tem os empregados, segurado obrigatório, empregado, aqui dentro. Letra A. Tem outro tipo de empregado. O trabalhador temporário. Por favor, trabalhador temporário, enquadrado para fins previdenciários como empregado, contribui dentro do regime geral, é um segurado obrigatório. Aqui, esse trabalhador temporário, vamos desdobrar ele. Esse trabalhador temporário aí, ele é contratado, ele vai ter um contrato com empresa de trabalho temporário. Uma empresa de trabalho temporário. De forma bem simples, como é que funciona? Você tem o Zico, em que o Zico é o trabalhador temporário, tem a empresa de trabalho temporário e tem a outra empresa em que é chamada de tomadora de serviço. Esta tomadora de serviço entra em contato com a empresa de trabalho temporário. A empresa de trabalho temporário vai ter este camarada que está vinculado a ela. Ela vai mandar ele
para ir lá trabalhar. Ele vai lá, trabalha e tudo mais. O contrato existente, o contrato de prestação de serviço é aqui e aqui. Esta empresa paga esta e esta empresa vai pagar ele. Isso é um contrato, isso é um trabalho temporário, a existência de um contrato de trabalho temporário. Quando que o Zico vai prestar serviço? Quando que é feito um contrato de trabalho temporário? Então, primeiro, contrato de trabalho ou temporário, ele tem um contrato com a empresa de trabalho temporário, segunda observação aqui dentro. Ele desenvolve uma atividade transitória, tá? Presta serviço para atender necessidade temporária. Ele presta serviço para atender uma necessidade temporária. Ele vai prestar serviço para atender uma necessidade temporária daquele que foi contratado, da tomadora. A tomadora tem uma necessidade transitória, uma necessidade temporária. Letra A. A necessidade temporária aqui, ela vai se subdividir. Uma necessidade temporária em que é de substituição. Mas também pode ser uma necessidade em que ela é temporária também, mas é por acréscimo. Então você pega trabalhador temporário, contratado por uma empresa de trabalho temporário, que presta serviço para atender uma necessidade que é temporária, uma necessidade que ela é transitória, de substituição ou de acréscimo. De substituição, de pessoal. De pessoal que é permanente. Permanente e regular na empresa. Ah, por exemplo, uma grávida. A mulher vai ganhar nenê. Vai ficar 4 meses afastado. Então, uma empresa contrata a empresa de trabalho temporário, vai ir o trabalhador temporário para substituir ela. Substituição de pessoal permanente e irregular. Ou então, pode ser em decorrência de um acréscimo. Este acréscimo aqui, extraordinário, tá? Um acréscimo em que é um acréscimo extraordinário de serviço. Final do ano, vésperas, né, natalinas, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia dos finados, dia da sogra. Tua sogra tá bem cotada, sogrona, né? Tá? Acréscimo extraordinário de serviço. O que você tem que tomar nota aqui, que é muito importante, tá? Faz um asterisco aqui ao finalzinho. Por mais que depois a gente vai acabar repetindo. Esse acréscimo extraordinário de serviço, mas eu quero falar do temporário. O temporário pode ser temporário também pode ser temporário dentro do setor público. Dentro do setor público pode ter um trabalhador temporário, contratado temporariamente? Sim, pode ter, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. O que me importa aqui não é saber como que ele é contratado, como que ele deixa de ser contratado, qual que é o procedimento, como que não é o procedimento, isso para nós não importa. Isso é problema do professor de direito administrativo. O que importa você marcar é que um trabalhador temporário, contratado temporariamente, pode ser dentro do setor público? Sim, pode ser dentro do setor público de acordo com o artigo 37. Esse enquadramento, se for dentro do setor público, foi contratado temporariamente para substituir, por exemplo, uma mulher que vai ganhar nenê? Ah, sim, ele vai ser enquadrado também como empregado. Se ele é contratado, se ele é enquadrado como empregado, ele vai recolher dentro do regime geral de previdência social. Várias questões já caíram sobre isso, desse sentido aqui. Então vamos de novo. Trabalhador temporário, trabalhador em que ele é um empregado, enquadrado bem certinho aqui, trabalho urbano ou trabalho rural. Letra C. Letra C. Vai ser enquadrado como empregado para fins previdenciários, o brasileiro ou estrangeiro. Aqui eu peço sua maior atenção, porque aqui haverá um desdobramento, hein? Vai ter brasileiro e estrangeiro em umas 2, 3 vezes aqui.
que você tem que saber na hora de responder a questão? Pode. Nesse caso aqui, vai ser enquadrado como empregado para fins previdenciários o brasileiro ou o estrangeiro em que, número 1, ele tem um domicílio no Brasil. Número 2, eles foram contratados no Brasil. Pessoal de casa, se você não consegue ler, eu traduzo para você. O pessoal daqui também de vez em quando não consegue, mas a gente vai junto. Brasileiro ou estrangeiro, em que ele tenha sido domiciliado no Brasil, contratado no Brasil. Número 3, por empresa nacional. Por uma empresa nacional. Número 4, o brasileiro ou estrangeiro que tem domicílio no Brasil, foi contratado no Brasil por uma empresa nacional para trabalhar no exterior. Ele foi contratado para ir trabalhar lá no exterior. Por favor, brasileiro, estrangeiro, domicílio contratado no Brasil por uma empresa nacional para trabalhar no exterior. Letra D. Também vai ser considerado o empregado para fins previdenciários. De novo, olha aqui, letra D. O brasileiro ou estrangeiro, da mesma forma. Brasileiro ou estrangeiro. Este brasileiro ou estrangeiro é muito parecido com o que vai estar aqui em cima, com algumas poucas diferenças. Vai ser brasileiro ou estrangeiro, em que também domiciliado, em que também contratado no Brasil. Perceba aqui também, muito parecido, olha de novo. Brasileiro ou estrangeiro que tenha sido domiciliado, que tenha sido contratado no Brasil. Para também, da mesma forma, para trabalhar no exterior. Brasileiro ou estrangeiro, domiciliado, contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Parecido com o que está em cima. Então, número 1, número 2, número 3. Número 4. Essa empresa que contratou esse brasileiro agora, a empresa que contratou, é uma empresa em que ela tem sede, em que ela tem domicílio no exterior. Uma empresa que tem seu domicílio, tem sua sede no exterior. Uma empresa em que vem aqui no Brasil, contratou um brasileiro ou estrangeiro. Esse brasileiro ou estrangeiro com domicílio no Brasil, contratado aqui no Brasil para trabalhar lá no exterior. Essa empresa, a sede dela, o domicílio dela, no exterior. Vou apagar aqui, ó. E eu vou continuar dentro da letra D. Entretanto, você vai continuar colocando número 5, mas eu vou colocar aqui. Número 5, ainda dentro da letra D. Um brasileiro ou estrangeiro, domiciliado, contratado no Brasil. Brasileiro ou estrangeiro que foi domiciliado, contratado no Brasil, mas para trabalhar no exterior. Por uma empresa com sede, com domicílio no exterior. Esta empresa aqui, ela tem a maioria do capital votante. Essa empresa aqui que veio contratar, esta empresa aqui que tem sede lá no exterior, a maioria do seu capital votante é de uma empresa nacional brasileira. É de uma empresa nacional, é de uma empresa brasileira.
Coloque ainda aqui, esta empresa controlada permanentemente. Esta empresa aqui é controlada permanentemente por pessoa física. Por pessoa física domiciliada no Brasil. Aquela empresa que contratou, a maioria do capital votante é de uma empresa nacional brasileira, tá? Controlada, essa empresa nacional brasileira, controlada permanentemente por pessoa domiciliada no Brasil. Por pessoa que é domiciliada no Brasil. Letra E. Você tem brasileiro, um estrangeiro, domiciliado, contratado no Brasil, para trabalhar no exterior. Foi contratado por uma empresa com sede com domicílio no exterior, mas esta empresa que veio aqui no Brasil e contratou, que tem sede e domicílio no exterior, esta empresa ali, a maioria do seu capital votante é de uma empresa nacional brasileira. Esta empresa nacional brasileira, ela é controlada permanentemente por pessoa física que é domiciliada no Brasil. Ainda, brasileiro e estrangeiro. Brasileiro ou estrangeiro. Este aqui tem que tomar muito cuidado. Tome muito cuidado com ele, porque é fácil de confundir ele lá com o contribuinte individual. Então tome cuidado. Brasileiro ou estrangeiro que presta serviço no Brasil. Brasileiro ou estrangeiro em que ele presta serviço no Brasil. Um brasileiro ou um estrangeiro que ele presta serviço no Brasil. E ele vai prestar serviço no Brasil a uma missão diplomática ou uma repartição consular de carreira. Uma missão diplomática estrangeira ou uma repartição consular também estrangeira. Uma missão diplomática estrangeira, uma repartição consular estrangeira, mas por favor, ambas devem ser de carreira. Uma missão diplomática de carreira, uma repartição consular de carreira, ambas têm que ser estrangeira. Ou também coloque aqui, ó, aqui dentro. Ou a órgão a elas subordinados. Subordinadas. Vai ser um brasileiro ou estrangeiro que está prestando serviço aqui dentro do Brasil para uma missão diplomática estrangeira, por uma repartição consular estrangeira. Ambas têm que ser de carreira, ou então está prestando serviço a um órgão. Esse órgão aqui vinculado a uma delas. Vinculado a uma delas. Ainda aqui dentro, que é a cereja do bolo. Este brasileiro aqui, este brasileiro, ele não pode ter amparo, vínculo com previdência estrangeira. O que eu quero dizer aqui para você? Esse brasileiro em que está prestando serviço aqui no Brasil a uma missão diplomática, uma repartição consular, esta missão diplomática, esta repartição consular, este órgão ao qual está vinculado, no qual o brasileiro está trabalhando, não pode dar para ele
uma previdência. Essa previdência aqui, uma previdência, não é aquela previdência privada. Não é a previdência privada, uma previdência social, tá? Do Estado. Ele não pode estar vinculado a esta previdência do país da missão, do país da repartição. Porque se esse brasileiro tiver uma vinculação a esta previdência em que é do país de origem da repartição ou da missão, ele não vai ser empregado para fins previdenciários. Agora, o estrangeiro. O estrangeiro, ele tem que ter a sua residência. Estrangeiro, ele deve ter residência permanente no Brasil. Coloca aqui. Estrangeiro com residência permanente. Você não vai encontrar na lei, mas isso é óbvio e lógico pela forma com que está colocado. Esse estrangeiro aqui, ele tem que ter residência permanente no Brasil. Esse estrangeiro aqui, ele não pode estar vinculado a uma previdência que é de origem lá da missão ou da repartição. Ele não pode ter essa vinculação. Ou seja, não pode ter previdência do país de origem. Do país de origem. De origem do quê? De origem da missão ou da repartição. De origem da missão. Eita, nós. De origem da missão ou de origem da repartição. Então volta lá. Brasileiro, estrangeiro, que está dentro do Brasil prestando serviço, mas ele presta serviço no Brasil para uma missão diplomática ou para uma repartição consular estrangeira, ambas são de carreira, ou então a um órgão vinculado a essa missão, essa repartição. Esse brasileiro que está trabalhando aqui, ele não pode ser amparado por previdência do país de origem aqui. O estrangeiro, ele tem que ter residência permanente no Brasil e esse estrangeiro não pode também ter uma previdência do país de origem, da missão ou da repartição. Número 6, não. A, B, C, D, E, F. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Pessoal de casa que está nos assistindo aí, pediram para mandar abraço. Então eu vou mandar abraço para vocês. Tem um camarada, tem alguns alunos que entram lá e dizem: professor, falou, o pessoal não está mandando abraço, não me dizem nada, tal. O pessoal que é do Ceará pediu para mandar abraços para vocês. Eu não vou lembrar o nome. O pessoal de Santa Catarina é de Videira. Tem uma cidade chamada Videira? Videira, Santa Catarina, um abraço aí. Um colega, um aluno que sempre está conversando, perguntando, estou respondendo. Tá? Abraço para você também. A, B, C, D, E, F. Estamos dentro, estamos vendo. Empregado, tipos de segurado, segurado obrigatório. O segurado obrigatório é empregado, em que ele está se desdobrando. Letra F. Vai ser considerado empregado para fins previdenciários o brasileiro. Esse brasileiro aqui, o brasileiro civil. Brasileiro, mas o brasileiro civil. Este brasileiro civil, ele não é concursado. Ele não tem vínculo, né, com um órgão federal. É um brasileiro civil em que esse brasileiro presta serviço no exterior. Ele está lá no exterior, ele presta serviço lá no exterior. Esse brasileiro civil que presta serviço no exterior, favor, isso aqui é importante. Para a União. É um brasileiro civil que presta serviço lá no exterior para a União. Lá no exterior, aonde ele está prestando serviço, ele presta serviço em um organismo oficial brasileiro.
ou ele vai prestar serviço em um organismo oficial internacional. Um organismo oficial brasileiro ou um organismo oficial internacional. Mas aqui, do qual o Brasil é membro efetivo. É um brasileiro civil que presta serviço no exterior para a União, num organismo oficial brasileiro ou num organismo oficial internacional, só que esse aqui do qual o Brasil é membro efetivo. Esse brasileiro aqui, brasileiro civil, em que ele está vinculado à União, está prestando serviço lá, ele pode ser domiciliado. Ele pode ser domiciliado no exterior, que não descaracteriza. Ele pode ter domicílio no exterior. Ele pode ter domicílio no exterior. Ele pode também ter sido contratado no exterior ou ter sido contratado no Brasil. Contratado no exterior ou no Brasil, que não tem importância. Ele pode ter domicílio lá no exterior, ele pode ter sido contratado lá no exterior, ou ele pode ter sido contratado no Brasil e ter ido para o exterior, que não descaracteriza. O detalhe é em que vai se repetir o que nós vimos aqui. Este brasileiro, ele não pode ter previdência do país de origem deste organismo internacional. Ele não pode ter previdência do país de origem desse organismo internacional. Ele não pode ter previdência, e você completa daí, você vai completar, ele não pode ter previdência do país do qual ele está domiciliado. Do país que tem domicílio. Tudo bem, ele está domiciliado lá, a lei diz que não descaracteriza. Mas se é um brasileiro civil que presta serviço no exterior para a União, para o organismo oficial brasileiro, organismo internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, ele pode ter domicílio no exterior. Mas se ele tiver domicílio no exterior e ele tem uma previdência lá do seu local de domicílio, ele não vai ser empregado para fins previdenciários. Certo? G. Deixa eu beber. O café esfriou. Quer tomar um café? Não. Apenas fui gentil. Não, obrigada. Você já Eu sou querido. Posso apagar aqui? Muito obrigado. Esqueci de avisar. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Pessoal, tá conseguindo acompanhar? Eu sei que tá um pouco rápido, então eu vou diminuir, tá? Vou colocar o G aqui. G. É enquadrado também como empregado para fins previdenciários. Camarada em que ele é um servidor público. Servidor público também pode ser enquadrado como empregado para fins previdenciários. É algo bem lógico que eu vou colocar aqui, porque você já sabe que eu falei para você no início. Se a gente está falando que esse servidor público aqui, ele é enquadrado para fins previdenciários como empregado, é óbvio, e você sabe disso, em que ele vai recolher dentro do regime geral de previdência social. Desses que a gente vai tratar aqui. Servidor
público é lato sensu. Dentro do servidor público há uma série de enquadramentos. Servidor público em que ele é chamado de empregado público. Servidor público enquadrado como empregado público, ele recolhe dentro do regime geral. Servidor público, ainda aqui dentro, em que vão dizer em que ele é regido pela CLT, ele é empregado. Um servidor público que pode aparecer na prova para você dizendo que ele é um seletista, ele vai ser um servidor público seletista, enquadrado como empregado público, e vai recolher dentro do regime geral. O que a prova vai fazer com você? Vai dizer que ele é um empregado público e você sabe que ele recolhe dentro do regime geral. Ou vai dizer para você que ele é regido pela CLT. Ou vai dizer para você que ele é um seletista. A prova te dá essa informação. Vai ser enquadrado como empregado também o servidor público em que ele tem um cargo em comissão. Pode aparecer dizendo que ele é um cargo comissionado. Pode aparecer dizendo para você que ele é um cargo de confiança. Um cargo comissionado, um cargo em comissão, um cargo de confiança, aí tem que cuidar na hora de responder. Tá? Em que ele tem um enquadramento. Regra, você tem um cargo em comissão. Esse cargo em comissão, ele foi convidado para ingressar na administração pública. Ele é de livre escolha e livre exoneração. Qualquer momento pode ser convidado e pode ser mandado embora. Por exemplo, um secretário do município. Ou ele vai ocupar um cargo de direção ou de assessoramento, um cargo de chefia. Ele é convidado. O que você tem que marcar é que ele não tem vínculo com a administração pública. Esse aqui, ele não tem nenhum tipo de vínculo. Ele veio de fora, ingressou, convidado, está lá. Ele é um cargo em comissão, um cargo comissionado, um cargo de confiança. A qualquer momento pode dizer para ele muito obrigado pela sua prestação e você cai fora. Este aqui, se ele não tem vínculo com a administração, ele não tem nenhum tipo de vínculo com a administração. Quando ele ingressa, ele vai recolher dentro do regime geral. Mas tem um outro em que ele tem vínculo. Tem um outro que tem vínculo com a administração pública, ou seja, ele fez um concurso público, ingressou na administração pública, ele é um servidor público efetivo, estatutário, regido então por um estatuto. Eu não estou falando desse aqui, que é um empregado público que também fez concurso público, mas é regido pela CLT. Eu estou falando do servidor público efetivo que ele é regido por um estatuto, ou seja, ele tem um cargo público. Nesse caso aqui, ele recolhe dentro do regime próprio de previdência social. Mas esse camarada aqui, ele foi convidado. Ele também foi convidado pelo prefeito, foi convidado pelo governador, foi convidado pelo presidente para assumir um cargo em comissão. Ele foi convidado para assumir um cargo em comissão. Ele foi convidado para assumir um cargo de confiança. Um cargo de confiança. Esse, quando a pessoa já tem um vínculo com a administração pública e ele vai assumir um cargo de direção, um cargo de assessoramento, um cargo de chefia, ele tem o valor que ele ganha do seu cargo e ele vai assumir esse outro cargo, ele vai ganhar um FG. Porque ele vai assumir uma função gratificada, então ele ganha um bocadinho a mais. O que eu quero que você perceba é que aqui, ó, ele já recolhia dentro do regime próprio. E agora ele assumiu esse cargo de confiança. Ele vai continuar recolhendo dentro do regime próprio de previdência social. É diferente desse aqui, que ele não tinha vínculo com a administração pública, ingressou na administração pública, agora ele recolhe dentro do regime geral de previdência social. Bem simplesinho, bem barbadinho.
é enquadrado aqui dentro ainda como servidor público, em que ele é um empregado público, seletista ou cargo em comissão, aquele que nós conversamos antes, tá? Em que é o temporário. O temporário, em que é contratado temporariamente para ingressar na administração pública por um certo lapso de tempo. Esse também, ele é temporário e ele é um servidor público. Servidor público recolhe dentro do regime geral, mas o temporário está enquadrado aqui dentro. Ainda, coloque aí, pode ser A, B, C, D, F, G, H. H, aqui tudo bem? Aqui tudo bem? Tudo certo? Servidor público. H. Tem o camarada em que ele é detentor de mandato eletivo. O detentor de mandato eletivo. Ah, o vereador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, ou seja, o detentor de mandato eletivo. O detentor de mandato eletivo, você tem que olhar para o seu passado. Só que antes de eu tratar dele aqui, deixa eu só acrescentar uma outra coisa aqui. Deixa eu apagar aqui. Só vou acrescentar um outro detalhe aqui. Esse servidor público em que é enquadrado como empregado público, em que se enquadrou dentro desta forma aqui, por favor, ele pode ser tanto da administração direta, quanto ele pode ser da administração indireta. Ele pode estar vinculado à administração direta, o que é? A União, Estado, Distrito Federal, município. Ele pode estar vinculado à administração indireta, em que vai ser uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Ele pode estar vinculado tanto à administração direta quanto à administração indireta. Apesar de que aqui dentro, depois eu falo sobre isso, que é melhor. Empresa pública, sociedade de economia mista. Só para que fique bem claro, ele está lá. É tanto se for contratado, o município de Cascavel contratou alguém para ser um secretário do município e não tem vinculação. Mas aqui dentro ainda, tá? Aqui dentro ainda. Algo que é bem óbvio, mas aquele óbvio de vez em quando a gente embanana lá. Um determinado município, ele é pequenininho, pichuchuquinho. Esse município, ele não tem um regime próprio de previdência social. Ele não tem condições de manter. Tem município aí de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, não tem condições de manter um regime próprio de previdência social. Significa dizer, eu pego a caneta preta e deixo a caneta preta. Significa dizer que os servidores desse município, mesmo que tenham ingressado na administração pública, através de concurso público, é um servidor público efetivo e estatutário, mesmo assim, porque ela não tem condições de manter isso aqui, esses servidores públicos vão recolher dentro do regime geral de previdência social, porque ela não tem condições de manter. Então vai recolher aqui dentro, sim. Aí, esse município, em que os seus servidores já recolhem aqui dentro, algo que é óbvio, né? Vai contratar uma pessoa que é de fora. Vai contratar o João das Couves, que não tem nenhum vínculo. O João das Couves vai assumir um cargo de confiança e vai recolher dentro do regime geral. Agora, um servidor público em que ele está dentro da administração pública, ele fez o concurso público, ele está lá, ele já recolhe dentro do regime geral. Ele vai continuar recolhendo dentro do regime geral,
certo? Bem óbvio, né? Mas tudo bem. Vou apagar isso aqui. Tô apagando. Apaguei. A, B, C, D, F, G. Agora sim. H. E agora a gente coloca o detentor de mandato eletivo. Este detentor de mandato eletivo, você tem que olhar para o passado dele. Aonde que ele recolhe? Se esse detentor de mandato eletivo, ele recolhia dentro do regime geral de previdência social. Ele era um empregado, ele era um contribuinte individual, ou seja, ele tinha qualquer outro tipo de vinculação. Ele já recolhia dentro do regime geral, ele se candidatou, ele ganhou a eleição. Ele continua recolhendo dentro do regime geral de previdência social. Este mesmo, ou melhor, um outro servidor, um outro detentor de mandato eletivo, ele estava recolhendo já dentro do regime próprio de previdência social. Ele era um servidor público. E ele então foi lá e ganhou a eleição, se candidatou e ganhou a eleição. Ele recolhe dentro do regime próprio de previdência social. Continua dentro do mesmo regime. Ou então, ele não recolhia em lugar nenhum. Não fazia nenhum tipo de recolhimento, não tinha nenhum tipo de vínculo, nada. Então, quando ele ganhar a eleição, ele recolhe dentro do regime geral de previdência social. Vai recolher lá dentro. Ele só vai recolher dentro do regime próprio de previdência social, aqui, depois de ser detentor do cargo, se antes de ganhar a eleição, ele já recolhia aqui dentro. Caso contrário, fica dentro do regime geral. A, B, C, D, F, G, H, I. O que nós estamos vendo está dentro do artigo 11 da Lei 8.213. O que a gente vai ver agora não está dentro do artigo 11 da Lei 8.213. Vai estar lá dentro da Instrução Normativa 77 de 2015. Vai ser considerado empregado para fins previdenciários. Recolhe dentro do regime geral o aprendiz. Não se diz mais menor aprendiz, é o aprendiz. Por que é o aprendiz? Porque vai ser aquele que tem um contrato de aprendizagem que pode ser de 14 até 24 anos de idade. Esse contrato de aprendizagem é de, no máximo, 2 anos. Contrato de aprendizagem que vai dos 14 até os 24, em que vai vigorar pelo prazo máximo de 2 anos. Esse contrato de aprendizagem, este aprendiz aqui, tem uma exceção. Tem uma exceção. O que é a exceção? A exceção no sentido do prazo. Esse prazo aqui, os prazos máximos. O aprendiz em que ele tem uma deficiência, ele não respeita nem o prazo máximo de 2 anos, ele pode ter um contrato de aprendizagem por 3, por 4, por 5 anos, e também não respeita esse prazo máximo que é da idade, de 24 anos. Pode ser um aprendiz com 27 anos de idade, desde que ele tenha uma deficiência. Para nós não importa saber qual que é o grau da deficiência, qual que é o seu enquadramento. Para nós basta saber que o aprendiz, ele é enquadrado como empregado, sim. Que o contrato de aprendizagem varia de 14 a 24 anos, prazo máximo de 2 anos, e que tem exceção quanto a esses prazos máximos aqui, que é aquele portador de deficiência. Coloque ainda aí. Vai ser enquadrado como empregado? A, B, C, D, F, G, H, I, E, J? Muito obrigado. Vai ser enquadrado como empregado aqui dentro também aquele que é escrevente. O escrevente. Aquele que é o auxiliar do escrevente. Em que trabalha num tabelionato, em que trabalha num registro de imóveis. Ele é enquadrado como empregado. E ele vai recolher dentro do regime geral. Esse escrevente,
este auxiliar aqui. Aí coloca, ele trabalha nos serviços notariais. Ele trabalha nos serviços de registro de imóveis. Trabalha nos serviços notariais, trabalha no registro de imóveis. Esse escrevente, este auxiliar aí, ele é enquadrado como empregado e vai recolher dentro do regime geral de previdência social, coloca a data, que o que eu mais cobro é a data. A partir de 21/11/94. A partir do 21/11/94, o escrevente, o auxiliar, recolhe dentro do regime geral. Ele trabalha dentro de um serviço notarial, dentro de um serviço de registro de imóveis. Professor, e antes dessa data aqui, ele recolhia dentro do regime próprio de previdência social. Antes dessa data, ele recolhia dentro do regime próprio. A partir desta data, enquadrado como empregado e recolhe dentro do regime geral de previdência social. Coloque aqui já. Você vai ter aquele que contratou ele, o dono do tabelionato, o dono do registro de imóveis, ou seja, o tabelião, né? O cara que é o notário. Esse que contratou ele, ele é enquadrado como contribuinte individual. O que contratou ele não é empresa. O que contratou ele, esse tabelião, ele é enquadrado como um contribuinte individual. Certo? Muito bem. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Troca o título. A gente está vendo então os tipos de segurados. A gente viu o segurado empregado, em que ele vai se desdobrando uns quantos. Vimos que eles estão dentro do artigo 11 da Lei 8.213. Vimos alguma coisa que está dentro da Instrução Normativa 77 de 2015. Aí você colocou lá tipos de empregados, tipos de segurados, segurado obrigatório, empregado. Aí você colocou número 1, empregado. Número 2, empregado doméstico. Empregado doméstico. Vou apagar aqui. Tô apagando. Apaguei. Empregado doméstico. Empregado doméstico é barbadinha, bem simples, não tem mistério, é fácil de você conseguir visualizar ele. A única coisa que tem que prestar atenção na hora de responder, que pode colocar um detalhezinho lá. Então, este empregado doméstico aqui, primeira observação quanto a ele. Empregado doméstico, ele é pessoa física. Óbvio. Este empregado doméstico, que é uma pessoa física, segundo, ele presta serviço para pessoa física. Pode aparecer assim na prova para você, para uma outra pessoa física. Ou ele vai prestar serviço para a família. Também pode aparecer dessa forma. Ou vai prestar serviço para uma pessoa física, ou vai prestar serviço para a família. Este empregado doméstico, terceiro, ele presta serviço no âmbito familiar. Empregado doméstico presta serviço no âmbito familiar, no ambiente familiar. Quarto, ele, sendo uma pessoa física que trabalha para uma outra pessoa física no ambiente familiar, há
atividade desenvolvida, a atividade que esse empregado desenvolve é uma atividade, a atividade desenvolvida é sem fins lucrativos. É sem finalidade lucrativa. Porque se tiver finalidade lucrativa, ele desenquadra, né? Ele sai do empregado doméstico e vai para ser um empregado normal. Quinta observação. A atividade por ele desenvolvida é uma atividade sem qualquer finalidade lucrativa. Coloque aqui dentro ainda. Quinto, é proibido menor. É proibido menor de 18 anos desenvolver atividade de empregado doméstico. Porque é em desacordo com a lei. Se está em desacordo com a lei, ele não é empregado doméstico. Ele é um empregado. Então é proibido o empregado menor de 18 anos prestar serviço como empregado doméstico. Sexta observação. O empregado doméstico, de acordo com a Lei Complementar 150 de 2015, é aquele que presta serviço numa residência mais de 2 vezes por semana. Ou mais de 2 vezes na semana. Ah, se ele presta serviço numa casa 1 dia na semana, ele é uma diarista. Pode ser enquadrado como diarista. Vai ser um contribuinte individual. 2 dias, diarista, contribuinte individual. Mais de 2 dias, 3 dias, é enquadrado como empregado para fins previdenciários. Mas isso é na mesma casa, né? Na mesma casa. Estamos falando da mesma casa, tudo mais. Claro, se trabalha um dia numa casa, outro dia na outra casa, outro dia na outra casa. Aí tudo contribuinte individual. Enquadrou aqui, é um empregado doméstico. Como é que pode ser diferente? Ah, pode vir assim na prova para você, dizendo que a Zica, ela presta serviço para uma pessoa jurídica. Já aqui morreu a questão, né? Mas a Zica presta serviço para uma pessoa jurídica e esta pessoa jurídica sem finalidade lucrativa. Não importa. Mesmo que essa empresa aqui não tenha finalidade lucrativa, pelo simples fato de prestar serviço para uma pessoa jurídica, não é enquadrado como empregado. Pode vir na prova para você também. Dizendo lá em que o Zico, ele presta serviço para a Zica, cabelinho na Zica para nós diferenciarmos. O Zico presta serviço para a Zica, mas o Zico presta serviço lá no sítio. Lá no sítio ele está prestando serviço. E lá no sítio tem um açude. É açude que diz aqui também? É um negócio para pescar, né? É açude. Tem o açude, tem piscina, tem um campo de futebol, tem a casa em que ele arruma, pinta, corta. Ele faz a manutenção e o cuidado desse local aqui. Olha como ele se enquadra. Ele é uma pessoa física que presta serviço para uma pessoa física no ambiente familiar, porque isso aqui é considerado ambiente familiar. Ela vem para cá passar o final de semana com a família. No ambiente familiar, a atividade desenvolvida não tem finalidade lucrativa. É proibido menor 2 vezes por semana, tá? Mas enquadrou-se aqui. A Zica disse para o Zico: Zico, vamos mudar o negócio aqui. Vamos fazer esse negócio ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro. A partir de agora, você vai limpar e eu vou locar esse local. Locar o local. Eu vou fazer a alocação. A gente vai alugar para o pessoal do Focus lá, quando eles passam no concurso, eles vêm para cá tudo fazer festa. Aí eles têm piscina, eles têm campo de futebol, eles têm quadro, tem tudo para fazer festa, a gente vai ganhar dinheiro. Ah, o pessoal de universidade. Perceba que a sua atividade passou a ter finalidade lucrativa. Ele deixa de ser um empregado doméstico e ele é considerado um empregado para fins previdenciários. A mesma coisa vem se enquadrar, a mesma coisa se enquadra em relação à empregada, a Zica.
né? A Zica trabalha para o Zico. Zica trabalha para o Zico fazendo as atividades domésticas, limpa, passa, faz aquela coisa toda, empregado doméstico. Trabalha de segunda a sexta-feira, carteira assinada, bonito, legal, empregada doméstica. O Zico diz para ela: minha querida, precisamos ganhar dinheiro. A partir de agora, você vai começar a fazer marmita para o pessoal do Focus comer. Eles chegam cansados, vêm direto do trabalho e vão lá. Então a gente vai fazer a marmita e vamos vender para eles e a gente vai ganhar dinheiro. Vamos lá, a roupa que você passar, a partir de agora a gente vai pegar umas pessoas aí para ganhar dinheiro, vai ser cobrado. A atividade dela passou a ter finalidade lucrativa. Se passou a ter finalidade lucrativa, mesmo ela trabalhando no ambiente familiar, mesmo trabalhando para pessoa física, não importa. Finalidade lucrativa não é considerado empregado doméstico. Certo? Um outro detalhe, só para a gente finalizar isso aqui. A Zica, da mesma forma, trabalha no ambiente familiar, tá lá limpando, passando, cozinhando, mais aquela coisa toda, trabalha pro Zico, pessoa física, bonito, legal. Mas o Zico aproveita e diz para ela: Zica, vai lá no meu escritório, e faz a limpeza lá. A Zica está indo lá fazer a limpeza. Perceba que isso aqui não é um ambiente familiar. Se ela está fazendo isso, ela deixa de ser uma empregada doméstica e passa a ser uma empregada para fins previdenciários. Cuidou isso, matamos a questão. Barbada? Então tá bom. 2. Empregado doméstico. Número 3. Trabalhador avulso. Estamos lá, dentro do artigo 11. Vimos o número 1, vimos o número 2. Agora a gente vê o número 3, em que é considerado um trabalhador avulso. Este trabalhador avulso, primeira observação quanto a ele, e grande observação, e a principal observação que você tem que ter. Esse trabalhador avulso aqui, obrigatoriamente, ele tem que ter um intermediador. Ele tem que ter alguém que faça a intermediação. Esse intermediador pode ser o sindicato, ou vai ser o órgão gestor de mão de obra. OGMO, o órgão gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra, órgão gestor de mão de obra, órgão gestor de mão de obra, o OGMO. Esse órgão gestor de mão de obra aqui, é para aquele trabalhador que está lá no porto. Faz serviços de estiva, de capatazia, carrega saco nas costas, né, aquela coisa toda. Olha aqui, você tem o Zico, em que o Zico é um trabalhador avulso, em que o Zico, ele está... Deixa eu fazer o desenho diferente. Vamos colocar aqui o navio. Isso é um navio. Navio está vindo da Europa para o Brasil. Vai lá e aqui é o porto. Vai chegar no porto. Lá no porto tem o órgão gestor de mão de obra. Esse órgão gestor de mão de obra tem algumas pessoas que estão lá, em que tem o cadastro, em que são os trabalhadores avulsos. Quando a empresa chegou, porque isso aqui é uma empresa, e entrou em contato com o órgão gestor de mão de obra, o órgão gestor de mão de obra entra em contato com o trabalhador avulso. E o trabalhador avulso vai lá trabalhar. Mas antes dele ir lá trabalhar, ele passa aqui e deixa a sua CTPS. O órgão gestor de mão de obra vai tomar nota na CTPS, mas ele não tem vínculo de emprego. Então coloque aí. Segundo, não tem vínculo de emprego. Ele não tem vínculo de emprego nem com o órgão gestor e ele não tem vínculo de emprego nem com aquela empresa na qual ele foi lá trabalhar. Apesar de ter a sua CTPS assinada. Assinou a CTPS, está fazendo a intermediação, vai trabalhar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 10 dias, vai receber pelos dias trabalhados, vai ter todos os descontos, vai ter tudo lá.
O Zico levou a carteira lá e o Zico foi lá trabalhar. Esta empresa, quando for fazer o pagamento, faz o pagamento para o órgão gestor. O órgão gestor depois vai pagar ela, vai pagar o Zico, certo? Trabalhador avulso. Ele obrigatoriamente tem um intermediador. Pode ser o sindicato, pode ser o órgão gestor de mão de obra. Se for o órgão gestor, dentro dos portos. Se for o sindicato, tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano. Você tem, tanto no âmbito rural, trabalhador avulso, você tem no âmbito urbano, trabalhador avulso, em que ele tem que ter como intermediador o sindicato. Agora, terceira observação. Eu disse para você que obrigatoriamente tem que ter um intermediador, em que pode ser o sindicato. Agora, ele não precisa ser sindicalizado. Obrigatoriamente ele tem que ter um intermediador, mas não significa que ele tem que ser sindicalizado, porque daí ia ferir a Constituição Federal, né? Da não obrigatoriedade de associação. Trabalhador avulso tem que ter um intermediador, ele não tem vínculo de emprego, ele não precisa ser sindicalizado, ele vai prestar serviço para vários. Por que você coloca isso aqui? Eu te chamo a atenção. Porque se não tiver isto aqui, ele vai acabar caindo sendo um contribuinte individual. Que o contribuinte individual ele presta serviço para vários, ele não tem vínculo de emprego, ele não precisa ser sindicalizado. Aí ele se enquadra lá como contribuinte individual. Aqui não. Tem que ser com intermediação. Cuide o seguinte, que na Instrução Normativa 77 de 2015 traz a informação. Aqui, dessa forma sequinha, você encontra dentro da Lei 8.213, você vai encontrar também dentro da Instrução Normativa. Mas a própria Instrução Normativa, ela vem dizer que se esse camarada aqui, se o órgão gestor de mão de obra, se o órgão gestor de mão de obra, este órgão, ele assinou a carteira. Se ele assinou a carteira, não que ele está fazendo a intermediação, ele não está fazendo a intermediação, ele assinou a carteira, tá? E a pessoa a qual ele assinou a carteira, ele faz o trabalho de estiva, ele faz o trabalho de capatazia, mas ele tem carteira assinada, ele tem vínculo de emprego com o órgão gestor de mão de obra. Aí ele vai ser empregado. Aí ele é considerado como um empregado. Se o órgão gestor apenas está fazendo a intermediação e assinou a sua carteira em decorrência da intermediação, ele é um trabalhador avulso. Agora, se o órgão gestor de mão de obra o contratou ou assinou a carteira, então ele é um empregado do órgão gestor de mão de obra, é empregado para fins previdenciários. 4. Número 4, estamos lá, vimos empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e agora a gente vê segurado especial. Contribuinte individual a gente deixa para o final. Esse é o 4, né? 4. Segurado especial. Muita coisa a gente já tomou nota dentro do segurado especial. Apenas quero fazer uma divisão um pouquinho diferente com você agora. O segurado especial, ele vai se enquadrar em algumas condições. Segurado especial, ele vai se enquadrar sim, depende da sua condição. Depende do que ele é, como é que ele está enquadrado. Ele pode estar na condição de produtor.
ele pode estar na condição de pescador artesanal. E ele pode estar na condição de cônjuge. Ele pode estar na condição de companheira ou companheiro. Ele pode estar na condição de filho. 16 anos. Uma dessas condições ele tem que estar. Agora, aí vai desdobrar de novo. Se você tem um segurado especial em que ele está na condição de produtor, ou ele vai estar na condição de agropecuarista, ou ele vai estar na condição aqui dentro de seringueiro ou extrativista. Seringueiro ou extrativista. Também, dentro da Instrução Normativa 77, traz as informações. Segurado especial, na condição de produtor. Ele vai estar na condição de produtor se ele for um agropecuarista, trabalha com agricultura ou trabalha com pecuária. Ele é um seringueiro, ele é um extrativista. Não confunda com o garimpeiro. Garimpeiro, que mexe com garimpo. Garimpeiro é contribuinte individual. Então, produtor, agropecuarista. Para ser esse agropecuarista aqui, ele tem que desenvolver a sua atividade. A atividade agropecuária dele é desenvolvida em uma área. A área aqui de até 4 módulos fiscais. Ele desenvolve a sua atividade agropecuária numa área de até 4 módulos fiscais. Podemos colocar ainda aqui dentro que ele vai desenvolver a sua atividade agropecuária numa área de até 4 módulos fiscais. Não, deixa assim por enquanto, que depois eu desdobro diferente. Só para não ter muita informação aqui, depois a gente coloca mais. Esse produtor, ele pode ser um seringueiro, ele pode ser um extrativista aqui também, que ele vai ser considerado um segurado especial. Só que coloque o seguinte aqui dentro. Aqui não tem limite de área. Ele não tem limite de área, não precisa ser só apenas em 4 módulos fiscais. Ele não vai ter limite de área. Ele desenvolve trabalho de seringueiro, trabalho de atividade de extrativismo vegetal. Ele é considerado um produtor, na condição está lá como segurado especial. Pescador artesanal. Esse pescador artesanal, ele faz da pesca a sua profissão ou o seu principal meio de vida. A pesca é a sua profissão, ou pode aparecer lá para você dizendo também que é o principal meio de vida. É o pescador artesanal. Coloque ainda aqui dentro desse pescador artesanal que faz da pesca a sua profissão, principal meio de vida. Esse aqui desenvolve a atividade pesqueira dele. Esse pescador artesanal desenvolve a sua atividade pesqueira em embarcação. Esta embarcação aqui, própria ou não. A embarcação é dele, a embarcação não é dele. Mas a embarcação na qual ele desenvolve a sua atividade pesqueira tem que ser de até 20 toneladas de arqueação bruta. Pescador artesanal, desenvolve a pesca, sendo a pesca profissão, principal meio de vida. Esta embarcação pode ser própria ou não, mas esta embarcação sendo própria ou não,
essa embarcação tem que ser de até 20 toneladas de arqueação bruta. Isso foi modificado também. Está dentro da Instrução Normativa 77 de 2015. Foi modificado esse ano, em maio, se eu não estou enganado. Meu Deus, que dor no meu braço. Segurado especial. Ele vai estar na condição de cônjuge, de companheiro, de companheira, de filho, 16 anos. Aqui, por favor, esse povo aqui, tá? Cônjuge, o companheiro de uma relação heterossexual, de uma relação homoafetiva, se enquadra aqui dentro, beleza, sem problema nenhum. Este povo aqui, o que você tem que tomar nota? Eles devem trabalhar na terra, eles devem trabalhar na pesca, eles devem desenvolver atividade. Mas se trabalha esses 16 anos é menos ou mais de 16? Oi? Esse filho de 16 anos. Cadê você e a mão? Ai. É mais de 16? A lei enquadra, lá, expresso, está mais de 16. Mais de 16. Se vir expresso de acordo com o que está lá, né, dizendo do que está na lei 8.213, vai estar como mais de 16. Mas qualquer exemplo que traga e qualquer questão que está sendo cobrada que é a partir de 16, é segurado especial. Porque a partir dos seus 16 anos, todas as questões, pelo menos que eu tenho visto, estão assim, tá? O que tem que cuidar aqui é que esse povo, ele tem que desenvolver atividade, tem que trabalhar lá, na terra. Agora, cuide do detalhe, né? Não basta só trabalhar na terra. Você tem o Zico, casado com a Zica. Eles têm um filho, com 18 anos. Esse filho com 18 anos, ele trabalha na terra. Vai lá, capina, tira leite, quebra milho, colhe a mandioca, faz tudo. Ele trabalha, desenvolve atividade. Mas ele trabalha na parte da manhã. Na parte da tarde, esse mesmo filho aqui, o Ziquinho, ele vai trabalhar na cidade. E ele tem carteira assinada. Ele tem vínculo de emprego. Ele não é segurado especial. Por mais que ele esteja trabalhando, desenvolvendo atividade, ajudando o pai, ajudando a mãe, fazendo, acontecendo, como ele tem um trabalho e ele tem a sua CTPS assinada, Carteira de Trabalho e Previdência Social, ele não é considerado um segurado especial. Certo? Diferente é esse Zico e a Zica, segurado especial, pequeno produtor rural, trabalham em regime de economia familiar. Ah, tem um filho. O filho também lá, a mesma coisa, tem 18 anos, está trabalhando na terra, trabalha na terra, tudo certinho, tudo legal. Mas ele tem sua carteira assinada por apenas 120 dias no ano. Perceba que ele trabalha na terra, está lá ajudando, mas ele também tem sua carteira assinada, mas apenas por 120 dias no ano, e a questão te deu essa informação. Um segurado especial, ele pode ter carteira assinada? Sim. Segurado especial pode ter carteira assinada durante 120 dias no ano. Então ele pode ter carteira assinada, sem qualquer problema. Mas tem que cuidar isso aqui. Se você percebeu as duas que a gente trabalhou, numa ele trabalhava todos os dias lá no campo, trabalhava legal, bonito, mas ele tinha sua carteira assinada. E eu não disse para você por quanto tempo, ele só tinha carteira assinada. Leva a entender que ele trabalha todo dia, de janeiro a dezembro e tudo mais. Aqui no segundo exemplo não. Ele também trabalha na terra, ele também tem carteira assinada, mas eu disse para você que é por 120 dias no ano. Então ele continua sendo um segurado especial. Enquadra-se bonitaço. Certo? A gente encerra a nossa aula aqui. Pessoal de casa, um grande abraço para você. Obrigado por você estar nos assistindo. Obrigado por estar prestigiando. Espero ter conseguido te ajudar, né? Todo esse emaranhado de informações que são muitas
e muitas, e várias outras leis estão sendo aprovadas, e várias outras já começaram a estar em vigor, e que trouxe um monte de modificação para dentro do sistema previdenciário. Então você fica ligado aí no site, nas dicas que a gente está passando, e para você não marcar bobeira. Até lá, bons estudos e até a próxima. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço.